Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso amado Pai eterno, nos dirige agora através do Teu Espírito Santo para o estudo da Tua Palavra. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Para tirar as dúvidas que temos sobre Tua Palavra. Que a Tua Palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então fala, Pai, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso estudo de hoje é a profecia, preparação positiva para a vinda de Jesus Cristo. Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que é profecia? Profecia é a mensagem de Deus anunciada por um profeta a respeito da vida religiosa e moral do povo. A profecia às vezes trata do futuro, mas geralmente se prende às necessidades presentes das pessoas. Uma profecia que foi dada a Abraão em Gênesis 15. Gênesis 15, do 12 ao 16, que diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então o próprio Deus falou a Abraão que os descendentes dele, o povo de Israel, iria para o Egito e seria peregrina lá, e seria reduzida à escravidão e seria afligida por 400 anos, mas que eles sairiam de lá com grande riqueza. E isto aconteceu, nós vemos isso em Êxodo. O povo de Israel foi escravizado pelo Egito e Deus mandou Moisés, e depois de muitos milagres e maravilhas,
povo do Egito, entregou grande riqueza na mão do povo de Israel e pedia que ele fosse embora rápido, depois da morte dos primogênitos. Então essa profecia foi dada a Abraão pelo próprio Deus. Muitas profecias foram dadas contra Tiro, contra Sidom, contra o Egito, contra Israel, contra pessoas. Mas nós vamos nos concentrar nas da vinda de Jesus Cristo, como em Gênesis 3,15, que Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus Cristo veio e pisou na cabeça do diabo e venceu a morte e nos trouxe a vida eterna. Existe também a profecia de Isaías 53, que diz assim, do 4 ao 11. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados com ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem dela quem cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O seu servo justo, o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós já estudamos a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina do pecado. E nós vemos aqui que Jesus Cristo já foi profetizado, já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías
Ele levaria sobre ele as nossas dores, as nossas transgressões, que o castigo que ele recebeu é o castigo que nos traz a paz. Porque nós andávamos desgarrados, não tinha ninguém que pudesse pagar o preço pela nossa salvação e a nossa libertação do pecado, pela nossa vitória sobre a morte. E Jesus Cristo, ele foi oprimido e humilhado, e ele ficou quieto. Ele não usou de defesa, nem reclamou. Ele subiu na cruz, calado, para morrer pelos nossos pecados, para nos livrar das nossas transgressões. Ele foi ferido. Colocaram ele entre dois ladrões, mas um rico pegou o corpo dele e colocou numa sepultura nova que ninguém nunca tinha usado. Deus fez com ele tudo aquilo que deveria ter sido feito conosco, porque nós não tínhamos condições de satisfazer e pagar o preço que era necessário. Por isso, Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morreu porque, como já estudamos, o homem por si mesmo não tem nenhuma condição e nunca teve o desejo ou vontade de buscar a salvação por si mesmo. Por isso Jesus Cristo morreu. Em Daniel 12 fala sobre o futuro, sobre a salvação, sobre a eternidade. Em Joel fala sobre a vinda do Espírito Santo, como Jesus prometeu, e depois dele subir. Nós temos a revelação sobre Jesus Cristo também em Miqueias 5:2-4. Temos em Zacarias 11, do 4-14, quando diz que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Temos em Zacarias 13:7-9, e no Evangelho de João, conforme vão acontecendo as coisas, João vai associando todos os acontecimentos às profecias. E a maior de todas as profecias estão em Apocalipse. Eu sei que tem muita gente que tem medo e fica temeroso sobre ler o livro de Apocalipse, porque acha o livro de Apocalipse um livro terrível, mas não é. O livro do Apocalipse é o livro da vitória final de cada um de nós. Em Apocalipse está a verdade revelada sobre a vitória final, a vitória de Cristo sobre a morte
e coisas que na eternidade nós podemos ter certeza de que já aconteceram. Porque João viu coisas que não podem ser desfeitas. João viu o grande julgamento, quando cada um de nós irá sozinho perante Deus prestar conta de nossos atos, sejam eles bons ou maus. E nós teremos apenas um advogado para nos defender: Jesus Cristo. Sim. E no capítulo 21, João diz que viu um novo céu e uma nova terra, pois a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça de fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse 21, do 1 ao 7. Aqui nós vemos que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, que não haverá mais pranto nem dor, que a morte já não mais existirá, e que nós seremos filhos de Deus. E nós viveremos com Deus pelo resto da eternidade, em um lugar maravilhoso, como diz também Apocalipse 22. Então, Jesus Cristo, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E todo aquele que aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, irá para este novo céu e esta nova terra. Apocalipse 22, de 1 ao 5 diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão
contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então não haverá mais noite, nem eles precisam da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele e reinarão pelos séculos dos séculos. Hoje nós vemos no mundo inundações, desabamentos, guerras, morte, fome, sede. E o livro de Apocalipse é a conclusão de tudo, quando tudo isto vai se acabar. Então, o livro de Apocalipse é o livro da verdade, e ele é fiel. E ele nos mostra o fim de todas as consequências do pecado. A pior coisa que aconteceu com a humanidade foi o pecado. Mas Jesus Cristo venceu tudo isso por amor a nós. E nós, hoje, temos estes maravilhosos livros que nos trazem profecias que irão se cumprir. Com certeza irão se cumprir. Então precisamos não olhar para esta terra, onde passamos por tantas coisas desagradáveis, mas devemos olhar para a vida eterna. A vida eterna que Deus nos promete na sua palavra. Vamos orar. Obrigado, nosso amado Pai eterno, por estas profecias maravilhosas que estão no teu santo livro, Pai. O homem tem a tendência de fazer planos para este mundo, para o hoje, para o agora, em ter, em ser, em poder. Mas tudo, Pai, pode acabar de um segundo para o outro, porque todo homem enfrentará a morte, Pai. Sairá deste corpo e irá perante Ti, Pai. E aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador irão para o novo céu e a nova terra. E aqueles que continuaram rebeldes e o negaram, irão para o castigo eterno no lago de fogo e de enxofre. Não podemos dizer que tu és injusto, porque se o homem não quer viver contigo aqui nesta terra, se não quer te obedecer, se não quer reconhecer que precisa de ti, o que vai fazer junto de ti pelo resto da eternidade? Mas pelo teu tão grande amor, tu tens por toda a terra servos fiéis a ti, que pregam a tua palavra, que anunciam a verdade e anunciam a salvação em Jesus Cristo. Repreende os falsos profetas, Pai, que têm enganado a tantos, que têm levado tantas pessoas a adorarem a criatura ao invés do Criador.
as coisas à tua vontade, porque tu és Deus santo, Deus justo e verdadeiro, e a ti pertence a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória.